Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma reflexão cristológica e hoje nós queremos abordar aqui justamente os encontros que Jesus teve com alguns personagens bíblicos muito importantes. Seria quase impossível mencionar todos os encontros de Jesus com vários personagens da Bíblia. Haja vista que teve encontros que a Bíblia não menciona, né? João falou que se todos os milagres que Jesus fez, sinais, fosse escrito, nem o mundo inteiro caberia tantos livros que ia ser escrito. Mas alguns personagens muito importantes que aparecem na história, nós queremos mencionar. Então, em João, no capítulo 1, e o versículo 44 a 42, queremos ler esse versículo aqui, somente em um versículo, João 1 e 44, e eu vou ler o versículo só 47, o 46, que é muito conhecido, e 47. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael, veio ter com ele e disse-lhe: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então, uns encontros marcantes que Jesus teve foi com esse personagem, Natanael, que tornou-se um discípulo de Jesus. Então, André, que foi a ponte para ligar, Filipe, foi a ponte para ligar Cristo a Natanael. E Natanael, ele tinha um segredo que ninguém sabia, mas Jesus, ele chegou perto de Natanael e disse: eis aí um verdadeiro israelita em que não há não dolo. Ele questionou e disse: de onde me conhece? Aí Jesus falou para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então, esse encontro foi marcante dentro das Sagradas Escrituras. Outro personagem bíblico se encontra em João 3, e versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, Jesus se encontrou também com um dos principais judeus daquela época. Aquele que Nicodemos era um príncipe, um representante, o mais sábio entre o sinédrio. Então, os sinais, que Nicodemos viu, que Jesus fazia, isso chamou, impactou o seu coração, a ponto dele ir à noite, escondido, de algumas pessoas, para não ver aquele homem que era considerado um semideus, conversando com um simples carpinteiro. Então, nesse encontro, Jesus traz uma das mensagens mais profundas para a salvação sobre um novo nascimento, com o encontro com esse personagem chamado Nicodemos. Outro personagem, agora uma mulher que não tem nome, que é a mulher de Samaria. Jesus ele também se encontrou com essa mulher, e eu quero ler somente um versículo que me chama muito a atenção nesse encontro que Jesus teve com essa mulher de Samaria. 4 de João, versículo 10, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu pediria, ele te daria água viva. Então, no capítulo 4, do 1 a 30, você vai perceber que Jesus se encontra com uma mulher no poço de Jacó e começa a dialogar com aquela mulher, e Jesus apresenta, aquela mulher como o próprio Cristo. Então, Cristo fala com ela e diz que ele é o próprio Messias. Foi uma das mulheres privilegiadas, porque Jesus não dizia para ninguém que era o Cristo, mas aquela mulher recebeu essa informação gloriosa da parte de Deus. E Jesus mostrou para ela uma fonte de água viva que jorra para toda eternidade. Outro encontro, João capítulo 8, ele se encontra com uma mulher pecadora, uma mulher que foi apanhada no ato de adultério,
mas que Jesus, ele foi o advogado fiel desta mulher. Queria ler 8 e 10. E direitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai em paz e não peque mais. Então, nesse encontro, nós temos a ideia que Jesus, ele é um fiel advogado. É ele que advoga nossas causas. Foi um encontro glorioso e nós temos esse texto para um deleite espiritual. Quando alguém montar um tribunal ali para nos acusar, para nos condenar, Jesus, ele é o fiel advogado. Está escrito: filhinho, se pecares, tem o quê? Um advogado. 1 João, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Outro encontro glorioso também, Jesus teve com Maria, em João capítulo 12, e essa Maria aí é a irmã de Lázaro, 12, 1 a 12, onde ela quebra um vaso de alabastro aos pés de Jesus. Também o próprio Jesus, ele teve encontro com multidões, com os enfermos, com os próprios discípulos, quando ele vai chamar o discípulo para a sua seara, e também com Maria Madalena, tanto na sua libertação, conforme Marcos aí 16 e 9, né? Quando Deus libertou ela de 7 demônios de Jesus, e também quando Jesus ressuscitou, porque Maria Madalena, ela foi uma mulher que participou do ministério de Jesus, acompanhou Jesus com as demais mulheres. Agora, eu queria parar nesse encontro aqui de Jesus esteve com Zaqueu. Então, Lucas, no capítulo 19. Vamos ler Lucas 19. Então, em Lucas, no capítulo 19, versículo 9 e 10, diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus, ele teve um encontro especial com esse personagem chamado Zaqueu. A história diz que esse Zaqueu, ele soube que Jesus ia passar dentro da sua cidade. Como ele tinha uma dificuldade, ele era de pequena estatura, ele planejou subir numa figueira, né? E subiu na figueira para ver Jesus de cima, porque multidões seguiam Cristo. Alguns dizem 3.000 pessoas, outros acreditam que passavam essas 3.000 pessoas que seguiam a Jesus. Era uma multidão enorme que seguia a Jesus. O interessante é que quando Jesus ele se aproxima dessa figueira, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, a multidão vendo esse Zaqueu descendo e Jesus dando atenção a Zaqueu, houve uma murmuração. Como é que Jesus ia jantar e entrar na casa de um pecador? Então, Zaqueu, que era um cobrador de imposto, que era por muitas pessoas ignorado, rejeitado, as pessoas não consideravam Zaqueu. Então, Zaqueu começou a se arrepender. Dizer: Senhor, se eu tenho roubado essas pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu acho, querido, que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, disse: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, pois também tu és filho de Abraão. Então, o próprio Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, lá vai uma reflexão para os nossos corações. Jesus hoje, através da sua palavra, ele entra com salvação na tua casa. Ele entra com resgate, com transformação, com mudança. Ele está agora mesmo, através desta palavra, tocando o teu coração, para que você receba a salvação na sua vida e que a transformação de Deus seja no seu viver. A Bíblia diz em Apocalipse 13, 21, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Então a palavra que eu tenho para dizer a você é que Jesus teve encontro com Natanael, ele teve encontro com Nicodemos, com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, com Maria Madalena, até com o próprio Jairo. Ele teve também encontro e fez um milagre na vida da sua filha, com os discípulos, com vários enfermos e com a grande multidão. Hoje Jesus, como teve também com Zaqueu, quer ter encontro com você. Jesus quer te salvar, quer transformar a sua vida. Então aceita Jesus para você estar nele e ele em você, através da sua gloriosa palavra. Hoje veio salvação à tua casa, pois tu também é filho de Abraão. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então hoje é essa reflexão que eu deixo para a tua reflexão. Jesus, ele quer se encontrar contigo e com encontro de salvação e de transformação. Deus te abençoe no nome de Jesus.